Crisma. A palavra crisma vem de unção. O sacramento da crisma também tem esse sentido. A pessoa é ungida com óleo, ou seja, é crismada, em uma celebração que lembra que ela, como batizada, tem a mesma missão de Jesus. O sacramento da crisma ou confirmação é o sacramento da maturidade cristã. É o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos os dons do Espírito Santo. O batismo geralmente é a criança que recebe. Assim sendo, são os pais e padrinhos que prometem introduzir a criança na igreja. Já a crisma é o sacramento da responsabilidade, pois quem o recebe, geralmente jovens, já tem consciência daquilo que quer e do seu importante papel de soldado de Cristo, comprometido com a igreja na luta pela evangelização. Na crisma, o cristão recebe o Espírito Santo, como os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Esse dom é a força para testemunhar Cristo por toda parte. Pode e deve receber o sacramento da crisma qualquer cristão católico que tenha recebido o sacramento do batismo, tenha atingido a idade da razão, por volta dos 15 anos, e esteja em estado de graça, isto é, não ter cometido nenhum pecado mortal, pecado grave. O crismando necessita participar de uma preparação, um curso, para a recepção do sacramento, participar das celebrações eucarísticas aos domingos e dias de preceito. O sacramento da confirmação normalmente é presidido pelo bispo, no rito litúrgico da Santa Missa do Crisma. O bispo dá ao crismando um suave sopro para que se lembre de que ele está se tornando um soldado de Cristo, a fim de perseverar com bravura na fidelidade ao Senhor. Os sinais visíveis da crisma são o óleo do crisma. A unção com óleo é um gesto bem conhecido na igreja. O óleo, o crisma, significa força, energia, poder. A unção com óleo significa a escolha feita por Deus para uma missão. A crisma dá ao cristão, além da santificação pessoal, a missão e capacidade de proclamar sua fé, bem como de atuar na igreja, de acordo com as necessidades da mesma e com a diversidade de ministérios e carismas. Assim como o batismo e a ordem, esse sacramento imprime caráter, que é um sinal espiritual impresso na alma e que jamais se apaga, por isso só é recebido uma única vez. No sacramento da crisma, a matéria é o óleo do crisma. A forma são as palavras: te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ministro é o bispo, e o efeito, ou seja, a graça, nos confirma na fé, nos tornando discípulos de Cristo. Compreendendo o Espírito Santo. A expressão espírito traduz o termo hebraico ruá, que significa sopro, ar, vento. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, desde a eternidade, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. É verdadeiramente Deus. Foi a partir da vinda do Espírito Santo que a Igreja começou a se mover e se expandir. É o Espírito Santo que enriquece nossas capacidades intelectuais, concedendo-nos a luz necessária para atingir as verdades da fé. Como age o Espírito Santo? Na Santíssima Trindade, o Espírito Santo é o santificador, é aquele que, através dos seus dons, torna o homem dócil para seguir a Deus. No Espírito Santo, os homens oram e dão testemunho de que são filhos de Deus. Ele leva a Igreja ao conhecimento da verdade total, unifica-a na comunhão e no ministério, dota-a e dirige-a mediante os diversos dons.
É Ele que nos revela a Deus e nos dá a conhecer Cristo, Sua palavra viva. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor a Deus. Sabedoria. O Espírito Santo nos concede este dom para que possamos entender e selecionar aquilo que é mais importante na nossa vida. É ver as coisas cotidianas com o olhar de Deus e praticar a justiça. Entendimento. Este dom nos leva a entender e a compreender as verdades da salvação, reveladas na Sagrada Escritura e nos ensinamentos da Igreja. Compreender a palavra de Deus para descobrir sua vontade amorosa. Ciência. Dom que nos leva a valorizar as coisas criadas por Deus e nos faz ver a realidade à luz de Deus. É a capacidade de descobrir, inventar, recriar formas, maneiras para salvar o ser humano e a natureza frente à cultura da morte. Conselho. O Espírito Santo nos dá equilíbrio para agir, dando discernimento do que é prudente. É o dom de orientar e ajudar a quem precisa. Ele permite dialogar fraternalmente em família e comunidade, acolhendo o diferente que vive em nosso meio. Este dom capacita a animar os desanimados, a fazer sorrir os que sofrem, a unir os separados. Fortaleza. O Espírito Santo nos ensina a suportar e superar os problemas e tentações. Fortalece a nossa fraqueza, nos dá força para realizar o que Deus quer de nós. Piedade. Dom que está relacionado com a misericórdia, ou seja, Deus quer nos fazer ter piedade e compaixão dos outros. Abre nosso coração ao amor para aceitar a Deus como Pai e aos outros como nossos irmãos. Temor de Deus. Não é o dom que nos leva a ter medo de Deus, mas é o dom que nos leva a ter respeito e adoração a Deus. A partir do momento em que conhecemos e buscamos a Deus, valorizamos a sua presença em nós. Significa que, amando a Deus como nosso Pai, nos preocupamos em não ofendê-lo em nada, crescendo em humildade e amor. Os símbolos do Espírito Santo. Óleo. A unção com óleo representa o poder de Deus. Pomba. No batismo de Jesus, o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba. Nuvem e luz. Em diversas passagens do Antigo e Novo Testamento, as nuvens são associadas a Deus. Água. A ação do Espírito Santo no batismo representa um novo nascimento. Fogo. O fogo simboliza a energia transformadora do Espírito Santo. Selo. Pelo Espírito Santo recebemos um selo em nossa alma. Vento. Jesus soprou sobre os apóstolos que receberam o Espírito Santo. Mão de Deus. Era impondo as mãos que Jesus curava os doentes. Dedo de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus.